Olá, minha gente, que o Senhor Jesus Cristo nos abençoe. Amém. É uma alegria muito grande estarmos juntos com mais um Na Real. Mais um. Esse podcast que Deus tem, de uma maneira muito especial, usado para nos abençoar, porque a gente fica sabendo de coisas maravilhosas que o Senhor atuou, fez e continua fazendo nas nossas vidas, não é verdade? E então é sempre bom recordar as bênçãos de Deus na nossa vida, amém? Verdade. E o Na Real tem justamente essa proposta, nos fazer lembrar, nos fazer recordar de tudo aquilo que o Senhor nos fez e tem feito. Bendito seja o nome do Senhor. Comigo, sempre, Lucão. Por falar em lembrar, né? Por falar em lembrar a memória, coisa que eu não tenho, né? A gente tem uma memória grande aqui na mesa hoje. Né? Conosco, um dos irmãos queridos que tem uma mente prodigiosa, amém? Um fenômeno. Porque ele consegue... Normal. Porque ele consegue memorizar textos da Bíblia Sagrada, tem quase toda a Bíblia memorizada, amém? E fora da Bíblia, outras coisas, citas mais. Conosco, o nosso querido pastor Cornélio Legal. Augusto. Deus o abençoe, meu pastor. Pastor Ari, é uma bênção, é uma alegria estar com vocês, Lucas. Amém. É joia demais. Aliás, o Lucas é o nome do meu irmão mais próximo. Né? Não podia, eu ia falar mais querido, mas ia dar uma zebra lá em casa. São 7 irmãos, 6 na verdade, um faleceu. Mas é uma alegria estar aqui com Que vocês, né? Poder compartilhar um pouco, né, da nossa história, do nosso trabalho. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Pastor Cornélio Augusto, deixe-me apresentá-lo. É pastor da Igreja Batista da Lagoinha, em Belo Horizonte, casado com Hilda Yuli. Yuli. É o sobrenome dela? É. Rapaz, que sobrenome é esse? Yuli. Não é chique demais, né? Não é? Hilda Yuli. Qual a origem desse sobrenome? Eu acho que é espanhola. Ah, é? Na verdade, lá eles falam Huli. Huli. É, uma coisa assim. O Y tem som de J. E aí ela ficou chique. Hilda Yuli, casada com Cornélio Augusto, há quase 40 anos. Quase 40 anos de idade, pai de 3 filhos, Tiago, Mariano e... Davi. Você não pode esquecer, né? Aí, mó pressão, né? E dou-lhe uma. Não pode esquecer de nada, velho. Qualquer esquecimento, tá vendo? Peguei! Não, e eu tenho um problema com isso, é porque assim, a gente é bom em umas coisas e outras não, né? Então aí é muito conhecido, né, graças a Deus, por muita gente. E aí vai saber o nome das pessoas depois. E parece que é uma exigência, né? O cara atualmente... O cara pega a Bíblia inteira de cor e não sabe o meu nome, não memorizou o meu nome. Eu ia perguntar exatamente isso, porque eu sou péssimo em lembrar. Eu gravo o rosto, mas o nome já era. É bravo. Não tem como. E na verdade isso aí eu tenho um exercício, né? Inclusive nos cursos de memorização. Como é que memorizar nome? Me ajuda. Nome. Eu sou péssimo. Olha bem, por exemplo, Lucas, né? Eu falei aqui, né? Lucas. Bati o olho em você, coloquei o meu irmão querido, né? Ele está com 65 anos de idade, né? Ou seja, eu com 63, então eu conheço ele, né? Então ele está ao seu lado aí, abraçado com você. Entendi. Você visualiza... Uma pessoa que é conhecida e aí eu coloco ela abraçada com você. E pronto, nós estamos conversando aqui, o Lucas está aí bem aí, você não está nem... Entendi. Sabe? Ari, né? É a mesma coisa. Mas né? se só pega um nome que não tem nenhum conhecido, você tá perdido. Não, aí você faz mais malabarismo, mas isso é uma só das sexo. A outra que eu tenho, eu tenho um caderno de nomes. Então, os nomes que vão passando na minha vida... Legal. Né? Então, eu tenho um arquivo
inclusive em Excel. Que maneiro. E eu falo isso para os pastores em especial, porque os pastores, eles são muito cobrados em relação a isso, né? Então o pastor, quer dizer, tem muitas ovelhas lá e tal, e chama as ovelhas, minha irmã abençoada, minha irmã querida, meu amado, né, amado e tal. E aí a irmãzinha abençoada fica olhando assim, mas o pastor não sabe do meu nome, o pastor não fala meu nome nunca. Tô aqui já e eu tô 8 anos ajudando e não sei o que, e o pastor não fala. Então, eu aconselho os pastores a colocar isso aí como prática. Escreve o nome da pessoa, tem um caderno de nomes, um arquivo de Excel. O problema não é escrever o nome, é associar aquele nome à pessoa. A pessoa. Exatamente. Não, mas mas isso aí vai sendo um exercício. Igual esse aí. Né, de você colocar uma pessoa. Eu tenho, quer dizer, eu não tenho técnica, mas eu geralmente associo o nome da pessoa a alguém, ou, entendeu? Sim. Não chego a colocar a pessoa do lado, mas eu associo a alguém ou algum fato da minha mente, e aí eu consigo. Mas no nosso caso especificamente, nós temos um processo de rodízio de pastores, de 3 em 3 anos a gente muda de igreja. Né? Sabotagem. E como é que você decora o nome se a cada 3 anos você muda de lugar? É bravo. É um desafio. É um desafio. Mas é um negócio gostoso, né? Porque as pessoas, elas prezam por ser chamadas pelo nome, ser lembradas, né? Sim. Especialmente ovelha e tudo, né? Aí eu peço logo desculpas aos irmãos, daqui a pouco eu vou saber o nome de todo mundo. Isso. Aí, porque depois do rodízio eu volto às vezes 6 anos, 7 anos depois. Meu irmão. Não. E aí as pessoas. Do zero. Não, tem que. Inclusive é o seguinte, nós temos que nos proteger. Eu me cobro demais, né? As pessoas me cobram e eu me cobro muito, né? Mas de vez em quando eu falo assim: calma, Cornélio. Não lembra. Aí o que eu falo para as pessoas fazerem? Você nunca fala assim, eu esqueci o seu nome. Eu falo assim, me fugiu o seu nome. Isso já é uma técnica. É tipo assim... Estratégia. O nome que fugiu. Eu não esqueci. Não. O nome fugiu da mente. Entendeu? Fica mais suave. Tá, assim. Agora, mantenha sempre assim, proteja o Ari, proteja o Lucas. Né? Assim, não esqueceu. Aquele martírio, e tal, e como é que chama? Mano, me perdoa. Você já viveu uma situação assim, que você está querendo lembrar o nome do irmão, o irmão falando contigo e o nome não vem? Não, pastor. Sabe o que eu sou mestre em acontecer comigo? Eu perguntar o nome de alguém e essa pessoa é a pessoa que eu estava querendo saber. Ai. Sacou? Outro dia aconteceu de aparecer um nome lá na lista de oração do grupo de jovens. Aí apareceu lá o nome do irmão. Aí eu, caramba, quem é? Eu pensei, pô, cheguei num irmãozinho ali e falei, irmão, caraca, não lembro, quem é essa pessoa? Eu. Eis-me aqui. É o maior constrangimento de todos. Essa semana lá no Interligado, já no Pós-Adola, eu cheguei numa irmãzinha ali da igreja, uma menina. Você é nova aqui na igreja? Você tá visitando? Não, eu perguntei, você é da Maranata? Sou. Qual? Daqui. Aí eu, caramba, cara, não vou nem perguntar quanto tempo, porque senão a vergonha vai ser maior. Aí ela começou a rir, eu falei, cara, eu tenho problema, me perdoa. Melhor confessar o pecado logo. Confessa, é fácil, irmão. Por isso que eu falo assim, olha, gente, apesar de memorizar livros inteiros da palavra, né, milhares de versículos, eu sou normal. Eu sou normal, eu esqueço as coisas. Por exemplo, data de casamento, pecados mortais, hein? Isso. Data de casamento, aniversário de casamento. Eu tô com quase 40 anos. Já aconteceu no dia, às vezes eu tava até lembrando, mas no dia... Que deu a data, fugiu. A data que fugiu, né? E aí eu tava até numa dessas vezes, a pior, né? Tava lá no Expo Cristã, lá em São Paulo, aquela confusão e tudo, né? E aí atendo o telefone, alô?
Estou esperando as rosas. Caramba. Alô? Alô? Estou esperando as rosas. Meu bem, meu bem, eu te amo demais da conta e tal. Me perdoa. Era o aniversário de casamento e ela esperando as rosas, ou mesmo um parabéns, alguma coisa assim. Pelo menos. Né? E aí, eu tô vivo aqui porque ela me perdoou. Sim. Porque isso não é pecado mortal. Né? Principalmente para quem tira a onda de decorar a Bíblia. Pois é, é isso. Mas, Cornélio, querido, como é que começou tudo isso? Esse verdade. envolvimento com Deus e, em seguida, esse envolvimento com Deus, esse processo abençoador, que é a memorização de textos bíblicos, que, é lógico, levou você a memorizar outras coisas mais, mas teve um começo. Teve um start. E o start que eu sempre falo é da mamãe. Gabriela Doro Pereira. Aos 18 anos, essa moça, 18 anos, que gostava de um samba, um forró e tudo na época dela, ela se converteu. Você morava onde lá? Ela morava em Belo Horizonte, Belo Horizonte mesmo. né? Terceira Igreja Batista, entrou na igreja e se converteu. Dentro daquele auê todo dos sambas que ela gostava e tal. 18 anos. Uma menina de 18 anos. Sim. Se converteu, levou o evangelho a sério. Na época dela, assim, evangélico no Brasil, especialmente era exceção à regra. Né? Eu lembro que eu, por exemplo, era o único aluno da minha escola que era evangélico. Então ela se converteu. Depois de uns 5 anos ela casou com meu pai, Manuel Doro Pereira. Tiveram 7 filhos e ela, levando a sério o evangelho, eu imagino que ela, na barriga, ela já impunha as mãos e orava por cada um dos filhos. 7 filhos, você... Qual é o número? Eu sou o quarto. O quarto. Na verdade, eu sou o quinto, porque uma faleceu. É o quinto elemento. É o quinto elemento. E aí, eu, com os meus irmãos, né, fomos crescendo com a Bíblia. E naquela época, a Bíblia, a gente não tinha Bíblia isso, Bíblia aquilo, do diácono, Bíblia da mulher, Bíblia... Não, era a Bíblia. Era o que temos. Capa preta, aquelas letras pequenas, livro grosso, e nós fomos embalados com aquilo ali. E ela reunia os filhos, ao redor da cama, nos cultos domésticos. Que legal. E nós, eu lembro com carinho de ela falar, da gente memorizar textos, entre eles o Salmo 119, contextualizado. Ela inventou lá um jeito diferente. Então, ao invés de aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará, nós que habitamos no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansaremos. Para nós, a família ali. Diremos do Senhor, Ele é o nosso Deus, o nosso refúgio. E aí a gente ia naquele embalo. Criança, menina de 3, 4, 5 anos, o outro tinha 10, 12. Então, de uma certa forma, ela é responsável direta, porque ela despertou diretíssimo esse... Ela foi o estopinho, o gatilho. Exatamente. E era com todos assim, vocês, né? Com todas as crianças. Com todos. Meu irmão mais velho se tornou também pastor, né? E cada um na sua atividade. Esse meu irmão, que é o Lucas, ele se tornou... Ele até que foi também um dos starts do meu trabalho, porque eu vinha memorizando, naturalmente, versículos. Qual foi o primeiro? Foi o clássico que todo mundo sabe? Eu imagino que sim, eu nem sei qual que foi. Mas eu imagino que foi o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Geralmente é o que as crianças todos, né? Ou então, porque Deus amou o mundo de tal maneira. João 3,16. Então, esses basicões aí a gente tinha na ponta da língua, né? E a gente participava daqueles campeonatos, né? Quem sabia mais? Desembainhar espada, lembra?
1, 2, 3, João 2, 9 e tal. Aí a pessoa, né? Quem falasse as coisas mais rápido ganhava lá, talvez, uma bala, um bombom. Na igreja nós tínhamos, eu me lembro que na minha adolescência nós tínhamos muito desses, como é que a gente chamava na época? Essas dinâmicas aí, concurso. Gincana, sei lá. Tipo gincanas bíblicas, onde tinha, né, tinha de uma forma individual, depois tinha em grupos, Legal. para ver quem localizava o texto primeiro, É. citava o endereço, mas não citava o texto, e, e aí vai. E aí, esse meu irmão, ele era muito, sabe, era diferente de tudo, né? Então ele queria ser sempre o primeiro, ganhar todas. Qual deles? É o Lucas. O Lucas. Aí o Lucas, um dia, Ah. ele percebeu assim, que todo mundo sabia os triviais. Aí eu falei assim, não, deixa eu saber mais e tal. Então ela com 12, 13 anos. João 3,16, isso aí todo mundo Não, sabe. qualquer um, né? Vou pegar os... Quero saber o 3,27. Aí ele pegou e começou a memorizar. Por exemplo, o Salmo 23, todo mundo sabia, nada me faltará. Mas ele pegou os 6 resto. todos, pegou os outros todos e tal. E na surdina, um dia ele chega lá no pastor, que era o pastor Aquiles Barbosa, e ele, num domingo, falou assim, pastor, eu queria falar um salmo. Ué, pastor, 13 anos de idade, pastor, Lucas, vem cá. O Lucas está querendo falar um salmo, ele... Aí falou um texto lá qualquer que eu não me lembro. E eu tava lá e eu brincava com ele. Eu não lembro, eu sou normal. Aí um deles, né, ele falou e tal, bonitinho. Aí todo mundo, gracinha, gracinha. E aí eu olhando aquela situação assim, e eu queria ser gracinha também, porque que ele era só ele que era gracinha, né? Aí eu fiquei, né, naquela inveja santa, e eu cheguei na semana, peguei também um outro salmo, é claro, e cheguei pro pastor, eu quero falar também um salmo. O Corneta tá querendo falar um salmo, vamos deixar aqui na escola dominical e tal. Não tinha muita gente naquela época, né? Aí eu falei um salmo lá e tal, e de repente o pessoal aplaude, gracinha! Virei gracinha. Legal. Virei gracinha e tal. E Quer dizer que o sentimento que não era muito bom provocou essa competição. Exatamente, né? É uma coisa natural, né? É uma coisa natural. É coisa de irmão. De irmão. É de irmão. É competição. Competição Da vida. entre homens, irmãos homens. Competitividade. Então é que era uma inveja santa, vamos dizer assim, né? E aí nós fomos naquela competição. Para encurtar a história, eu ganhei a competição. ele até fala hoje em dia que ele aí memorizando para lá e para cá e tal. Aí quando ele quis memorizar o Salmo 18 me parece que são 40 versículos, eu memorizei e ele não conseguiu. Aí ele falou que assim, desistiu, parou. Não vou brincar mais disso, não. Ele se tornou um grande músico, ele é assim, um cantor lírico, baixo profundo, né? Já cantou com Pavarotti, para você ter uma ideia. É mesmo? E ele é regente de corais de igreja, né? Se dedicou à música. Se dedicou, música no sangue, é uma coisa maravilhosa. E eu me enveredei pela memorização da palavra, né? E ele também, por ter uma veia artística, né? Porque a memorização ela passa por isso também. Então, aí ele me dava muitas dicas, muitas ideias, assim, para eu poder fortalecer o trabalho. Agora, deixa eu fazer uma pergunta. Você nasceu num lar evangélico. Sim. Sua mãe já tinha recebido Jesus e tudo mais. Assim também os seus irmãos, não é? Sim. Vocês começaram a memorizar textos bíblicos orientados por sua mãe desde criança, como geralmente acontece com toda a família Lares cristã, sim. né? Ainda mais nas nossas igrejas há muitos e muitos anos. Não sei se por interferência sua, porque você já é conhecido na nossa igreja há muitos e muitos anos. Você lembra a primeira vez que você chegou na Maranata, que o pastor Paulo Brito lhe convidou? Faz muitos anos, há muitos anos atrás. Então é possível que você, citando textos bíblicos, enfim, tenha inspirado muitas famílias a levarem suas... Bom, a pergunta é, você, na sua adolescência, você nunca teve
Nunca houve um desvio, um esfriamento. Os textos que você memoriza, ele não apenas é memorizado, mas ele tem efeito. Ah, sem dúvida. Porque uma coisa é você memorizar. Sim, sim, como E outra um coisa ato de técnico, né? aquilo fazer parte. ser agente curador. Você não trabalha só ele na mente para mostrar que sabe, mas ele é. Chega na cara do gol pra cometer um pecado, aí vem o texto. E aí tu fica. Ah, mas é direto. Isso aí. E isso é uma grande bênção, sabe? Porque você trabalhar. Primeiro, trabalhar com a palavra do Deus vivo. Isso É lhe muito ajudou, pesado. lhe fortaleceu? Demais, pastor. Eu tenho umas técnicas, né? Eu vou falar depois um pouquinho mais, mas assim, eu tenho uma técnica específica que eu associo versículos a locais, Interessante. sabe? Então, por exemplo, o livro de Provérbios eu memorizei ele todo. Então, e são 31 capítulos, 915 versículos. Haja locais para colocar cada versículo. Então eu associo, eu bato o olho no negócio e estou fazendo. Aqui vai ser Provérbios capítulo tal, tal. Então, por exemplo, eu memorizei o livro colocando os versículos ao longo de ruas ou avenidas. Então, a Avenida Amazonas é uma grande avenida em Belo Horizonte, aí cada versículo em um local, um prédio e tudo, sabe? Então, imagina eu sem pensar em nada de memorização, quer dizer, eles já estão, os versículos lá nos tais Nos prédios edifícios. e tal, os edifícios, as praças e tudo, né? E eu tô indo e de repente eu olho para um edifício e Deus me fala. Porque me lembra aquilo ali é o versículo tal, né? Você sabe? E assim, o meu dia a dia, ou seja, isso daí que é uma Bíblia, ela se torna para mim uma cidade. Caramba, que interessante. Entendeu? Porque a memorização passa por exagerar as coisas. Você usou a técnica de associar. Associar. Associa o texto a alguma coisa. Mas Exatamente. o interessante é que você está criando no campo da imaginação, juntando, né, no campo da imaginação o texto e você materializa aquele texto em algo. Exatamente. O versículo, ele quase que se torna uma pessoa. E essa pessoa está dentro de uma casa ou dentro de um... Sabe? Ou uma praça. Uma praça. Você chega numa praça e aquela praça está associada a um texto. Aí você está com a tua namorada lá. Aí, pô, você lembra. Exatamente, não tem jeito. É interessante porque você tá é como se a gente pudesse, né, transformar a palavra de Deus em, sei lá, monumentos históricos, né? Então, assim, você o tempo inteiro esbarra com monumentos históricos bíblicos, né? Exatamente. Mesmo aquilo não tendo absolutamente nada a ver com a Bíblia. É um prédio, né? Uma árvore, um banco de uma praça, alguma coisa assim. Isso mesmo. Só que você transformou aquilo em algo sagrado para você, né? Trouxe assim, né, uma maneira de consolidar aquilo na minha mente. Sim, Por quê? Porque, por exemplo, vocês estão aqui no Rio. Perfeito. Né? Vocês sabem direitinho as avenidas e tal, onde que está cada... Né? E eu a mesma coisa. Eu são o quê? Quase 64 anos em Belo Horizonte. Então eu conheço aquilo ali, sabe? Sim. E aí eu sei a Avenida Afonso Pena, a Avenida Amazonas. Por exemplo, eu gosto muito de citar o local que é o capítulo 15 de Provérbios, que é nas dependências da Igreja Batista da Lagoinha. Então, o que eu fiz? Coloquei o pastor Márcio Roberto Vieira Valadão para recitar para mim, no púlpito da Igreja da Lagoinha, o capítulo 15, versículo 1. E ele fala lá para mim, a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira, filho. Então tá lá o pastor na minha mente. Esse versículo está materializado na sua mente. O capítulo 25 são os estados do Brasil. Então, é claro que eu tive que botar mais alguma coisinha aí, porque são 28 versículos.
Então, e não tem 28 estados, né? Mas eu arrumei jeito, lá. deu um jeito. Não, inclusive eu botei lá, o último é o território Fernando de Noronha, né? Mas aí ele começa falando, são também estes provérbios e tal. Aí eu coloquei o Pedro Simon, senador, para falar o versículo para mim, o primeiro versículo, lá no Rio Grande do Sul. Então, no mapa aqui, eu começo no Rio Grande do Sul, vou subindo. Aí, eu imaginei ele falando assim: são também estes provérbios de Salomão, os quais transcreveram os homens de Ezequias, rei de Judá. E por aí vai. Aqui, na minha cabeça, é muita loucura. Você vai associar. A Bíblia virou uma cidade, realmente. Exatamente. Virou um país inteiro. Né? Caramba, que interessante. Aqui no Rio de Janeiro, você tem alguma coisa associada ao Rio? Memorização na sua mente? Na época, o governador era o Garotinho. Sim, ok. Então, aí é o versículo, me parece que é o versículo 6 de Provérbios, capítulo 25, né? Que é o 25, é todos os... O do Brasil. Né? Enfim, então eu estou lá em Copacabana. Todos os dias eu vou pela praia de Copacabana, são acho que uns 6... Hoje mesmo eu já fui, né? Corri 6 quilômetros. Com meu celular, ontem eu peguei Tito, Filemon e quase o livro todo de Hebreus, na base de uma corridazinha. Essas coisas, então, eu vou recheando a minha mente com isso, de ouvir, de falar, de dramatizar, de associar e vivendo a palavra de Deus. Agora, o mais forte é que, no meio dessas memorizações e desse exercício de memorização, aí Deus vai me falando. Aquelas coisas de você pegar um versículo, você fala uma vida inteira, mas naquele momento em especial, Deus pega... Parece que acendeu uma luz. Né? Eu falo, Jesus... Já li isso aqui 1000 vezes e não tinha percebido esse detalhe. Sabe? E isso acontece com uma frequência agradável. Que legal. Sabe? Eu você me ser alimentar. surpreendido, né? Surpreendido com a palavra de Deus. Mesmo? E você sabe muito bem disso. Você lê, às vezes não encaixa. Você não compreende, De repente mas... o texto abre na sua... Abre. Aí eu lembro até de uma coisa muito legal que aconteceu com o pastor Jonas Neves. Ele é pastor da igreja, atualmente agora, da Igreja Batista do Povo, em São Paulo, uma igreja grande lá. Mas ele era co-pastor do pastor Márcio Valadão. E ele me contou... Eu tinha fitas cassetes ainda da Bíblia... E ele me contou: Cornélio, eu vou te contar uma coisa para a sua edificação. Eu ia para uma igreja, eu ia para uma reunião, e eu tinha uma equipe lá, e a equipe não estava trabalhando direito e tal, e eu estava nervoso, e eu indo no carro lá e tal, assim, agora eu vou... O pessoal vai ver quem, né? Não pode ser assim e tal. E ele ruminando aquele negócio, porque ele estava chateado com aquela situação, mas ao mesmo tempo, glória, obrigado. Mas ao mesmo tempo, ele estava ouvindo os salmos. E ele pensando na reunião, e o toca-fita lá falando os salmos. Aí ele falou que de repente um versículo pulou dali e entrou. Ele falou, e o versículo é assim: não te irrites, nem te impacientes, porque certamente isso acabará mal. Salmo 37. Aí, entrou aquilo ali. Ele respirou, chegou no local. Ei, pessoal, tudo bem? Vamos sentar aqui, vamos conversar e tal. E aí foi um outro clima, porque ele estava naquele embalo, né? Não te irrite, vai acabar mal essa situação. Vai acabar mal. E ele falou que aquela reunião que poderia ser explosiva, que a gente podia sair da igreja porque ele estava realmente muito nervoso,
ela se tornou em paz, tranquila e tal. Vamos trabalhar direito? E as pessoas se explicando o que aconteceu, resultado, deu tudo certo. Então, essa coisa de falar, de gravar a Bíblia para as pessoas ouvirem. Nós temos agora também um trabalho que é no Glorify, que é o aplicativo, é um aplicativo até internacional que Deus nos deu a graça de ser a voz brasileira. Que legal. Então, são 300 mil pessoas que ouvem todos os dias um devocional de 7 minutinhos, sabe? E quantos testemunhos que eu ouço as pessoas, né, falando, não, pastor, tá sendo muito bom para mim, para minha família, não perco nenhum e tal, e Deus me fala, e, sabe? Então, é muito bom trabalhar com a palavra de Deus. Assim. Não perde a sua pergunta, não. É que esse fato de você memorizar tal me lembra de alguns personagens de filme. Né? Eu tô com dois aqui na minha cabeça, que um deles é o atirador de elite do Resgate do Soldado Ryan, né? Que ele tá na guerra, na Segunda Guerra Mundial, e enquanto ele está atirando nos alemães, ele está recitando um versículo bíblico. Você lembra desse personagem? Eu tenho que ouvir isso. O filme é do Spielberg, né? Um filmaço de guerra. Ele pega uns salmos de Davi, que Davi fala dos inimigos. Só salmos de Davi. Então ele tem na memória, então ele ora a Deus. A oração, enquanto ele está atirando. Ele é um atirador de elite, né? Então ele atira e recarrega a espingarda dele, tudo recitando versículo bíblico o tempo inteiro. Porra, ele tá numa guerra, ele tá tentando se proteger de alguma forma, então não temerei. Tipo assim, meu inimigo se levantará, mas o meu Deus é maior. É só essas coisas. Livra-me, ó Deus. Estou diante dos meus inimigos e não sei como fazer. Ele pega os textos e associa ao momento que ele está vivendo. Ao momento, guerra. Aí a lei é diferente, né? É interessante que no Brasil a gente conhece que fala sobre não tem pena de morte. Não tem pena de morte no Brasil. Perfeito. Só que tem. Sabe? Entre as coisas que eu memorizei a Constituição Federal, é o artigo 5º. No artigo 5º tem um inciso que fala assim que não haverá pena de morte, exceto em caso de guerra declarada. Então, se está em guerra, aí tem pena de morte. Sim. Entendeu? E então essas coisas assim a gente tem que considerar, né? Sim, o cenário aplicado, perfeito. No caso lá era guerra. Sim. Então é outra exatamente, história. Exatamente. Pá. E aí eu me lembro, né? Me lembro desse personagem. E tem um outro personagem de um outro filme que é muito bom, com o Denzel Washington, que é o Livro de Eli. Livro de Eli. Filmaço também. Esse também eu gosto demais. O cara memoriza, ele tem a Bíblia na cabeça. Ele é um personagem. Se você não viu, é um filme velho, tá? Você tinha que já ter visto. Então eu não vou guardar spoiler, não. Não, vou guardar, sim. Eu ia contar. Que ele não conta, não. O cara, ele memoriza a Bíblia, né? E o inimigo dele quer usar a Bíblia para dominar, né? Dominação da população lá. É um cenário meio Mad Max, aquele filme, né? É bom pra caramba aquele filme. Né? Um filmaço. Gosto demais. Assistam. Resgate do Soldado Ryan, o Livro de Eli. Dica do podcast de hoje. Faz a sua pergunta aí. A minha pergunta está ligada ao seu passado, enfim, que trouxe você, e hoje você é um homem. Você olha para trás, você tem conquistas, você tem, enfim, a Bíblia praticamente na sua cabeça. Mas isso começou lá atrás com minha mãe. Qual a importância disso hoje? Porque nós vivemos em um contexto onde as nossas mentes estão sendo levadas a pensar em outras coisas, senão no texto da Bíblia. Eu já lhe fiz a pergunta. Ontem eu estava comentando com uma pastora aqui numa reunião que tivemos ontem, e eu falei assim, como o Evangelho me protegeu. E eu já te falei, fiz essa pergunta ainda agora para você. O texto te protegeu e você disse sim, memorizar a Bíblia foi uma bênção que me protegeu. Mas o que os pais precisam fazer hoje para que outros Cornélios possam Surgir, aparecer, né? surgirem, entendeu?
eu não vejo os pais muito preocupados em que seus filhos guardem a palavra, que essa palavra vai guardar o coração e a mente dessas crianças por resto da vida. Viva ela quantos anos elas viverem. O que você me diz sobre esse assunto, mano? Olha, eu acho que uma das coisas mais fortes que aconteceu foi exatamente isso. A seriedade que a minha mãe teve. Ela faleceu com 93 anos. Tem 2, 3 anos que ela faleceu. Membro mais antigo da igreja. Uau. Só ela tinha quase 70 anos de membro da igreja Terceira Batista. Que legal. Sabe? Levou a sério, renome, porque fez um trabalho sério, mas ela fez uma coisa que, inclusive, é o cerne da memorização, porque a Bíblia foi feita, ela foi feita para ser memorizada. Ela não foi feita para ser colocada debaixo do braço ou aberta no Salmo 91 para espantar verdade. os maus espíritos. Ela foi feita para ser memorizada, colocada na mente do Guardei coração. a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. 119:11. Né? Então, assim, ela foi feita para isso. E o texto básico mostrando isso é o método de memorização bíblico, que está em Deuteronômio 6, a partir do versículo 4, que diz assim: Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Ou seja, o tempo todo. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos. E as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Aí está tudo que você precisa saber sobre memorização. Repetir, falar, ler, inculcar. escrever. Aliás, a palavra inculcar no original é repetir. Repita. Né? Vai, várias vezes, repetindo. A palavra de Deus ela tem esse aspecto clandestino. Não é? Porque assim, o povo de Israel sempre perseguido. O tempo inteiro. Então, eles foram obrigados a literalmente decorar todos os ensinamentos, todas as escrituras, porque o tempo inteiro eles eram levados de um lugar para o outro, né? Até a história moderna. As dificuldades para ser levado, não havia livros, era tudo papiros, pergaminho. pergaminhos. Como é que leva? Um absurdo. Leva aqui. Exato. Então levavam tudo na forma da oral, né? Da Torá oral. Então era aqui. A maior parte da história da humanidade. É tudo oral. Nós temos a Bíblia escrita 500 anos, 600 anos. Exato, por aí. que é uma fagulha do tempo. Exatamente. E mesmo nessa fagulha do tempo, a Bíblia continuou sendo clandestina, porque a Bíblia tinha... só quem tinha o poder sobre a Bíblia era a Igreja Católica, e era num regime de eu tenho o poder sobre a palavra, você não vai ler. Quem vai ler sou eu. Latim. Só em latim, exatamente para causar essa separação. Então a Bíblia o tempo inteiro tem esse aspecto clandestino, proibido e tal. Ou seja, quem tem acesso que decore, porque você pode estar em perseguição, tem lugar que é proibido Bíblia, até hoje, vários lugares. Então, assim, realmente a palavra de Deus, ela tem esse aspecto clandestino, proibido, de que você não vai poder ter acesso a ele o tempo inteiro. E com um detalhe, nós estamos vivendo uma época que a gente está vendo a Bíblia sendo sugada, sendo reprimida, sendo condenada pela sociedade em geral, pelas autoridades e tudo, pela cultura. E sugeridos até por muitos religiosos, líderes, pastores, inclusive, que me deixa mais espantado. Não, pois é. Que tem que se reescrever. Tem que reescrever. Tem que se olhar a Bíblia de uma nova visão, de uma nova percepção. Agora, eu falo sempre o seguinte, olha, essa Bíblia ela pode ser tirada daí, do seu celular, da sua mão ali, essa Bíblia. Mas daqui...
Ninguém tira. Exato. Sabe? Não vai ter scanner para você passar nas pessoas e falar assim, o que é isso aqui? Efésios, Filipenses, não tem essa tecnologia. não tem como. Não, entendeu? Ela vai estar aqui e você vai estar praticando, você vai estar inculcando, tanto na sua família, na sua igreja e tal, quanto na sua vida mesmo. Sim, Né? sim. Por exemplo, eu tenho duas práticas que eu assim zelo demais, que elas são maravilhosas. Uma é a prática de exercício físico e de manter a saúde, né? Uma alimentação. Legal. E, ao mesmo tempo, é uma prática de manter a palavra. Porque imagina, são perto aí de 5.000 versículos que eu tenho. Eu tenho que repassá-los. Como repassar 5.000 versículos? Então, eu vou fazendo ao longo do meu dia, da minha vida. Nós que somos repassando. normais, Nós. nós somos normais, a gente lê a Bíblia todo dia. Como não tem a Bíblia na cabeça, o que o irmão vai? Só aperta o botãozinho e passa o texto? Porque eu me desafio de ler a Bíblia pelo menos uma vez ao ano. Na verdade, já li algumas dezenas de vezes, e com isso me ajuda na memorização, de acordo com a ordem bíblica, embora nós saibamos que a Bíblia não está em ordem cronológica, não é verdade? Existem até textos, existe Bíblia já em ordem cronológica, mas normalmente as Bíblias, de uma forma geral, ela não está em uma ordem cronológica de fatos. Sim, sim. Né? Então a gente tem mais ou menos os fatos, começando de Gênesis. Então a gente vai guardando personagens, você já liga situações, então fica fácil para você memorizar a história, a evolução bíblica de Gênesis a Apocalipse, de acordo com aquilo que nós lemos todos os dias. Sim. Né? Mas no seu caso especificamente, o irmão tem hábito continua tendo o hábito de ler a Bíblia todos os dias? Tenho, prezo por isso, sabe? Agora, como o meu trabalho é bem específico, o que eu faço? Eu repito muito, sabe? Quer dizer, vamos colocar assim, tem textos bíblicos que eles não são assim, não tem muita aplicabilidade no nosso contexto, no nosso dia a dia. Por exemplo, genealogias. Primeiro Crônicas, do capítulo 1 ao capítulo 9, é tudo genealogia. Ele começa assim, o livro, capítulo 1, Adão, Enos, ele não nem conhece, livro da genealogia, não, já começa pelos... Adão. É como se alguém estivesse ditando, escreve aí que eu vou falando. Então, assim, e vai embora Não para. até o capítulo 9. Agora, é até muito interessante que, para a gente memorizar, a gente precisa de repetir várias vezes, né, o texto. E, por exemplo, eu fiz um desafio para mim de memorizar o Novo Testamento até os 50 anos. Eu estou com 63 agora. Aos 50 anos eu queria... Tá com ele completinho. Declamar, porque são 22 horas para você declamar tudo, são 22 horas. Você fica sem parar. Só o Novo Testamento. Ou seja, não precisa ser nem as 24 horas, só 22 horas você fala. Eu queria ter esse momento. Nem ao público, nem nada, não falar assim, começar. Mas só que começa com uma genealogia. Evangelho de Mateus. E como é que faz? Vamos lá, pega aí pra você ver. Genealogia, Mateus capítulo 1. Essa genealogia, rapidinho, ela só, apesar de ter muita coisa, a gente fala ela em 1 minuto e meio no máximo. Então ele fala assim: livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaac, Isaac a Jacó, Jacó a Judá e a seus irmãos. Judá gerou de Tamar a Pérez e a Zera, Pérez gerou a Esrom, Esrom a Arão. Arão gerou a Aminadab, Aminadab a Nasson, Nasson a Salmão. Salmão de Raabe gerou a Boaz, este de Rute gerou a Obed, Obed a Jessé, e Jessé gerou o rei Davi. E o rei Davi é Salomão, da que fora mulher de Urias.
Salomão gerou a Roboão, Roboão a Abias, Abias a Asa, Asa a Josafá, Josafá a Jorão, Jorão a Uzias, Uzias a Jotão, Jotão a Casa a Ezequias. Ezequias gerou a Manassés, Manassés a Amon, Amon a Josias. Josias gerou a Jeconias e a seus irmãos no tempo do exílio na Babilônia. Depois do exílio na Babilônia, Jeconias gerou a Salatiel, e Salatiel a Zorobabel. Zorobabel gerou a Abiúde, Abiúde a Eliaquim, Eliaquim a Azor, Azor a Sadoc, Sadoc a Aquim, Aquim a Eliúde. Eliúde gerou a Eleazar, Eleazar a Matã, e Matã a Jacó, e Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Para fazer isso, você precisa repassar várias vezes. Muitos nomes, né? Muitos nomes. O que eu estava querendo dizer é o seguinte: tudo que eu tenho agora, repassar para manter, porque é o essencial. Sabe, eu peguei Salmos, eu comecei com aquelas coisas que são supra-sumo, vamos dizer, os resumões da Bíblia. Então, Sermão da Montanha, Mateus 5, 6 e 7. O livro de Efésios, que é uma das principais epístolas de Paulo e da própria Bíblia, né? Sim. Filipenses, carta é conhecida como a Carta da Alegria, que foi escrita de dentro de uma prisão. Filipenses, eu memorizei ela em português, em inglês e em alemão, sem saber alemão e sem dominar o inglês. Hebreus, maravilhosos Hebreus, o livro de Hebreus, 303 versículos preciosos, 13 capítulos. Aí depois eu fui... aliás, o Sermão da Montanha eu memorizei em italiano também, né, uma parte dele, sem saber italiano. Memorizei também o livro de Provérbios, todo, os 915 versículos, como eu falei. Memorizei o livro de Eclesiastes para pegar o quê? Sabedoria. Né? Sabedoria. A gente precisa tanto de sabedoria, em especial nesse mundo que a gente vive hoje. Verdade. Né? Então, o livro de Provérbios, o livro de Eclesiastes, o livro de Ruth. O livro de Ruth é sublime, 4 capítulos só, mas assim, é o suprassumo até da nossa própria história. Porque de Ruth, né? Ruth gerou a Obed, Obed a Jessé, e Jessé gerou a Davi. E aí de Davi, né, veio a Salomão, como eu falei, e tal, e aí veio Jesus, e Jesus gerou a cada um de nós. Então, assim, nossa história está super, hiper ligada à história de Ruth. Eu queria ter essa história na minha mente e no meu coração. Enfim, memorizei várias histórias bíblicas, como Davi e Golias, como aquela de Josafá, a guerra de Josafá, né? E, enfim, o que eu faço? Ao invés de ler a Bíblia toda, que eu leio a Bíblia, né? Mas eu foco nas repetições, porque eu preciso repetir. Exercitar, né? Exercitar. É como um para exercício físico manter, mesmo. para manter. Sim. Se você parar de exercitar, você vai esquecer. Esqueça. Exatamente. Não vai ter jeito, né? Aí eu mantenho aquilo ali. Uma das coisas boas para se manter, então, é repetir e você ter disciplina. Igual você tem disciplina para tomar café, para almoçar, para jantar, né? Ou mesmo até para fazer um exercício físico, tenha disciplina para a palavra. O segredo, então, da memorização está toda nessa palavrinha aí, disciplina. Disciplina. Sem disciplina... Não vai ter como. Não tem. Então, o que eu faço? No mínimo, eu pego o livro de Provérbios, por exemplo, hoje é que dia? Hoje é 25, mas quando a galera vai estar ouvindo, eu não sei quando. Mas hoje é 25. Sim. 25. Ok. Né? Aí eu pego o capítulo 25 de Provérbios. Amanhã 26, depois Entendi. amanhã 27. No mínimo isso. Só que como eu sou meio mais guloso, sabe? Eu já pego um monte. Mas eu falo com as pessoas para pegar pelo menos isso. Você está passando já dicas técnicas Exatamente. de memorização. Então, já que a gente está falando isso,
pela ordem, assim, você já falou algumas, mas aqui que mais o senhor usa, né? O senhor falou de associar, De associar lugar, a lugares, associar pessoas. mas o senhor tem alguma outra técnica que o senhor mais usa nesse processo de memorização? Eu tenho, assim, eu tenho dicas, porque a memorização é muito dinâmica. E ela tem que ser prazerosa. Não pode ser aquele negócio, você pegar um livro e ficar, né? Livro da generosidade. Um mantra. Não. Senão é um mantra. Ruim. É chato. Fica ruim, ninguém gosta. Então, por isso que eu caminho, eu corro, sabe? Nadando, fazendo... Eu gosto muito de bicicleta. Aí lá em Belo Horizonte tem a Lagoa da Pampulha. Eu moro perto. Você fica rodando ali. Eu rodo 18 quilômetros todo dia, sabe? 18 quilômetros com o celular no bolso. Ouvindo aqui. Ouvindo, repassando. 18 quilômetros dá 40 minutos, dá para ouvir uns 10 capítulos de Provérbios. Então, num dia só, ó, repasso aquilo ali. Então, associar uma atividade, uma disciplina que você tem à sua memorização. Legal. Agora, eu tenho umas dicas muito legais que o pessoal gosta, que é associar, a dica chama hora certa. Então, em geral, eu pergunto para as pessoas assim, todo mundo sabe que existe um versículo falando assim, vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Né? Okay. Aí todo mundo sabe, sei, onde ele está. Aí praticamente ninguém sabe, nem pastor às vezes sabe. Sabe que vai ter com a formiga, eu sei, mas aonde não. Aí eu falo assim, então pega o seu celular, coloca para ele te despertar 6 horas e 6 minutos, todos os dias. Tá? Segunda, terça, quarta, todos os dias, 6 horas e 6 minutos. Aí pegou, acordou, às vezes você está dormindo, acordou, o que é isso? O que é, gente? Vai ter com a formiga preguiçoso. Provérbios 6:6. Pronto. Então é a hora certa. Aí você pega outra. Você associou agora aos minutos. A hora é minuto dia. Se pegar aqui o meu negócio aqui de alarme, vocês vão ficar horrorizados. O dia todo tocando um versículo diferente. Dia, e é muito gostoso, né? Só que às vezes é cansativo, então você vai desligando. Por exemplo, você já sabe aí desliga o alarme daquele ali, né? Mas eu fiz essa dinâmica muito forte. Uma das coisas... Maneira essa aí do horário. Não é? Pra caramba. Não. E olha bem, por exemplo, eu falo para as pessoas começarem. Começa pequeno. As pessoas, elas desprezam as coisas pequenas. Né? Já quer começar grandão, né? Não, todo o livro de Provérbios. Não, pega um versículo, pega um capítulo, começa pequeno. Então, aí eu falo no meu curso, né, em geral, para a gente memorizar 7 versículos. Legal. 7 versículos, mas 7 versículinhos, tá? Mas vão ser essenciais para a sua vida. E memoriza e aplica. Legal. Não, esse negócio de só memorizar e ter na cabeça, não. Memoriza e aplica no dia a dia. Então, vai lá. Aplicar, no seu caso, é ligar esse texto memorizado a alguma coisa. A alguma coisa. Então, olha bem. Como você fez no caso dos prédios, bancos, praças. E olha o que é o ensinamento ali. Se a pessoa pegar aquilo ali e aplicar, aí pode até esquecer o negócio de memorização. Aplica para você ver que sua vida não vai mudar. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, 16. E aí eu falo assim, põe lá para todo dia, às 5 horas. E pode ser 5 horas da tarde, né? 5 e 16, você falar esses 7 versículos. Eu vou falar os 7 versículos e vocês vão ver que não dá 30 segundos para falar os 7. Legal. Porque são pequenos. Não despreze as pequenas coisas, mas quando você colocar isso na sua mente, no seu coração e aplicar, o Edson está ali, ó, e ele sabe disso direitinho, né? Aplicou, é a grande vitória. Então os versículos são assim.
regozijai-vos sempre. Orai sem cessar. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não desprezeis as profecias. Primeiro, não apagueis o espírito. Não desprezeis as profecias. Julgai todas as coisas. Retende o que é bom e abstende-vos de toda forma de mal. Fechou. Pronto. 30 segundos. 7 versículos. 7 versículos. 5 e 16. Todo dia. Regozijai-vos. Para tudo. É 30 segundos. Regozijai-vos sempre. Orai sem cessar. Em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. E aí vai. Amanhã você faz a mesma coisa. Depois amanhã você vai. Agora. E aí em uma semana isso aí virou uma tatuagem na cabeça. Exatamente. Agora, semana. Imagina, pastores, uma pessoa que aplica isso. Regozije sempre. Então vem uma notícia ruim. Bateu o carro. Bateu o carro. Você tem um carro para bater? Bati o dedão do pé na pedra pontiaguda. Tá doendo. Você tem um pé, você tem um dedo, né? Tem gente que não tem essas coisas que você tem. Enfim, olha sempre uma maneira que é saudável as coisas, porque a vida, você pode olhar tudo, né? O copo meio cheio, o copo meio vazio. Sim. Olha o meio cheio, né? Eu me lembro que, quando eu era pequeno, meu pai usava uma técnica de memorização, até porque na igreja a partir da adolescência, a gente começou a querer dar uma palavra aqui, dar uma palavra ali, então a gente queria ter alguns textos basicões assim da Bíblia, principalmente nos evangelhos, né? Romanos, né? Enfim, a gente escrevia. A gente zoava meu pai que você está escrevendo uma Bíblia nova, né? Ele tem lá um monte de... Meu avô, ele reescreveu a Bíblia umas 500 vezes. Ele ficava lendo e escrevendo. E sabe que isso é a melhor técnica de memorização? Escrever mesmo. E não digitar, escrever. Mas continua passando. Então, eu estava querendo falar justamente isso. Você usou muito essa técnica de escrever? Muito. Sabe, eu tenho planilhas, tenho livros, sabe? Eu pego tudo escrito. Aliás, uma das técnicas maravilhosas é isso, porque e as escreverás nos umbrais de tua casa e na tua porta. Então, se é para escrever nos umbrais, tem que ser grande. Então, o que eu faço? Eu tenho cadernos. Eu pego uns cadernão, compro caderno grande e aí vou escrevendo um versículo por folha. Vai escrevendo ali com uma letrona grandona, né? Outra coisa, cartõezinhos, a cola. Post-it, né? A gente chama de flashcard, né? Que é você pega, por exemplo, o regozijai-vos sempre, orai sem cessar. O primeiro cartãozinho, o flashcard, é regozijai-vos sempre. Aí eu falo que para memorizador da Bíblia, trânsito engarrafado é uma benção. Ônibus, né? Ônibus, tá lá e tal. Mas olha bem, trânsito engarrafado, engarrafou tudo e tal, não sei o quê. Essa é a hora. Vai falar mal das autoridades lá do trânsito, do prefeito, nada. Flashcard. Regozijai-vos sempre. Regozijai-vos sempre. 1 Tessalonicenses 5,16, regozijai-vos sempre. É hora que é 1h30 paradão, mas regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graça. O dia desse cabra tem que ser diferente, né? Não tem como. Não tem como. Simples. E o gabinete do pastor fica mais tranquilo. O pastor, né? Você chegar lá com os caras lá, todos. Tudo bem? Tudo bem, pastor. Regozijai-vos sempre. Já tem aquilo ali, né? Os caras não ficam lá assim, pastor. Nada. Não, cabeça para cima. Tem solução, que vamos lá e tal, né?
Aí, então, os flashcards... aí eu falo sobre o médico, doutor lá, né? O nosso doutor Paulo Brito. Aí chega lá, né, deixa a pessoa lá esperando 1h30 lá, né? Na consulta. Vai falar mal especialmente do pastor Paulo Brito. Nada. Flashcard. E aí fala, ou seja, o flashcard está sempre aí, pertinho, né? Tem o cartazinho para a geladeira, a porta da geladeira. Você usou isso muito dentro de casa? Muito, pastor. E a sua esposa não criar problema, não? A geladeira com papel aqui? Sempre. Mas nem tudo é perfeito, né? Então, aí que eu, mas de qualquer maneira, espelho, tudo. Às vezes, Porta por exemplo, de armário. eu lembro de uma vez que a Ana Paula Valadão me liga e fala assim: pastor, eu queria que você falasse um texto longo lá diante do Trono 13, né, que foi lá em Barretos. Sim. E é Apocalipse. Aí ela me deu o texto lá e falou assim: Ana Paula, a gente vai gastar aí 1 hora e pouco, tanto com isso aí. Você tem esse tempo? Ela, não é isso tudo, não. Eu preciso de uns 20 minutos no máximo, então tá bem. Então, beleza. Aí ela falou assim: pode cortar aí, mas eu queria que você falasse Apocalipse. E aí começa com o João lá na Ilha de Patmos e tal. Aí eu memorizei e tinha pouco tempo para memorizar. O que eu fiz? Eu coloquei lá, aí eu falei assim... Placas na casa toda. Eu tenho que ir lá, tenho que cumprir, né? E aí placa na casa toda. Aí é até uma técnica que eu uso, que é assim, a minha casa, e eu falo para as pessoas também, né? É o Palácio da Memória. A minha casa tem alguns cômodos. Um caminho, né? Que você faz. É um caminho. Aí, por exemplo, começa o caminho com a minha garagem. Então, é o número 1, é como se fosse o versículo 1. Depois, alpendre, 2, sala, copa, cozinha, cada um eu numero. Então, quando eu entro na minha casa, está lá a plaquinha lá, né? Bom, digamos que seja Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Na garagem. Beleza. Aí depois na alpendre. Deitar-me faz em vez de espaços. Guia-me mansamente às águas aqui. Refrigera minha alma. Passo para a sala. Então eu faço uma viagem mental. O que eu fiz? No caso lá do Apocalipse, eu peguei, botei para tudo quanto é lado lá, porque eu precisava de uma coisa muito perto. Sim. Para poder fazer aquela declamação. Era muita responsabilidade. Para encurtar a história, foram 70 mil pessoas vendo uma coisa que eu tive pouquíssimo tempo, mas que enquanto eu estava falando lá... Você estava em casa. Eu estava em casa. Lógico. Você estava... Eu estava lá quase que assim, falando assim, mas ao mesmo tempo... Você estava lembrando da mobília da sua casa. É isso aí. Sabe? É uma técnica maravilhosa para se fazer. Quando eu vou falar, por exemplo, né, igual o livro de Provérbios, tem muita loucura, sabe? Por exemplo, o Salmo 119, eu memorizei ele todo. São 176 versículos, mas não é pelo tamanho que ele é só pelo tamanho. São 20 minutos de declamação. Né? Não é só pelo tamanho, é pela complexidade. Ele fala a mesma coisa a cada versículo. Sobre a lei, testemunho. É o método de Deus para memorizar. Exato. É repetição. Agora, só que em diversas expressões, como é que você vai saber qual em cada versículo do 176? A Bíblia tem disso, né? Ela fala um negócio no versículo, aí depois ela repete exatamente a mesma coisa. Exatamente. Só que às vezes, com uma diferença de uma palavrinha aqui, outra ali. E qual que é? Em 176. Aí o que eu faço? Aí tem uma técnica muito doida. Sabe? Eu tive que usar essa técnica, eu aprendi a técnica para poder, até em função disso, do Salmo 119. A técnica é assim: você pega um número e transforma ele em uma imagem. Okay. Então, para um memorizador da Bíblia, ou um memorizador, né, contar de 1 até 10, não precisa ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ele pode contar assim: Teia, Noé, Mão, Ran, Lua, Chacão, Véu, Pão, Taça.
Um é teia, o outro é Noé, o outro é mão, entendeu? Entendi. Taça. Aí vai. 11, 12, né? Dado Tina, time terra, tela táxi, taco divan, tapa nós. Nataninho, Que jogo é Nemunero, esse? Nele. Mas isso tudo tem uma lógica, é claro, né? Então, Ok. e aí você, quando você fala lá, por exemplo, 20 é nós, para mim é nós, né? Aí o versículo é: consumida está a minha alma por desejar incessantemente os teus juízos. Sabe? Quando você fala o número do versículo, eu já transformo ele na imagem e lembro que eu fiz uma palavra mnemônica: nós consumida. Nós consumida. Então, Entendi. sabe? É e um por aí ponto vai. de lembrança, né? De lembrança. Só um gancho. É um gatilho. Gatilhozinho. É um gatilho para começar. Então, tudo isso. É claro que, né, a minha esposa até ela me ajuda demais nas ministrações dos cursos. Aí ela fala assim: não fala dessa técnica, não, meu bem. Porque as pessoas ficam olhando assim, e aí fala assim: esse cara é doido. Nos fala um pouco sobre esses cursos que você dá. Esses cursos são cursos online? Eles são online e são cursos presenciais também, sabe? Então, Mas aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, eu quero fazer um curso de memorização com você. Como é que eu faço? bom, em geral, a gente faz uma turma, né? Acho que eu já fiz aqui na Maranata uma vez. Mas é assim, faz uma turma para tipo assim, umas 4, 5 horas de ministração. E nós estamos aqui falando num podcast de perto de 1 hora e pouco. Sim. Né? Agora, lá a gente tem 4, 5 horas que Pra a gente aprofundar. vai aprofundando. Então, essas técnicas dá para ser falado melhor num tempo maior. Então, é um curso muito agradável, muito gostoso, muito divertido, sabe? Em que as pessoas elas vão dedicar tempo para saber essas técnicazinhas aí e vão crescer nisso. Como é o nome desse curso da internet? Chama Curso de Memorização da Bíblia. Ah, é? É. É só colocar isso no Google? Vai chegar Pode colocar... no Instagram? Na verdade, as pessoas... Eu estou em todas as plataformas digitais, todas, pela graça de Deus. Então, a pessoa me procura por @Cornélio Augusto. @Cornélio Augusto está lá no YouTube, está lá no Vai achar. Deezer. E pode baixar, inclusive, a Bíblia falada gratuitamente para o celular delas. Né? E o curso, ela pode fazer... O curso é sempre junto com o treinamento à distância. O senhor está no Deezer, nessa plataforma de música, né? Sim. Mas só que só no canto, eu só deu o texto. Só os textos. Só os textos. Mas canto também. No banheiro. Entendi. Sabe? Mas aí eu faço... O grande lance do curso é porque a gente dá administração, mas... Vocês sabem como que é o ser humano, né? Sabe tudo, sabe a técnica, sabe, né? Entendeu. Agora vai fazer. Não faz. Então, o que eu faço? 100 dias de treinamento à distância. Para aplicar, né? Para aplicar. E aí, hoje mesmo eu fiz um curso em Montes Claros, 100 pessoas lá. Legal, isso que eu ia te perguntar, quantas pessoas geralmente você forma, né? Mais ou menos isso. Em uma turma. Agora não tem muito critério nisso não, sabe? Porque é um ministério. Legal. Sabe? Mas, sobretudo um ministério. Então, por exemplo, juntou uma quantidade razoável, eu venho, ministro o curso e aí dou aquele tempo. As pessoas, então, me têm como um coach de memorização, um mentor, Sim. né? Que os primeiros dias, ela vai ter o meu acompanhamento. Então, primeira coisa, pega um texto fácil, é como eu falei. Não Começar queira... pelos 7 versículos ali. Tá, pega o pequenininho. Não começa pelo Salmo 119. Não. E sabe que tem gente que vai... Porque o negócio é o seguinte, quando a pessoa vê que é possível memorizar... Ele fica querendo ir logo pro grandão. Né, ele quer... Não, vamos lá. Então. E aí vai e se cansa. Porque o negócio não é assim também, não, né? Porque o Salmo 119 é realmente muito complicado. Então pega uma coisa simples, um Salmo 23, ou um Salmo que você gostaria muito de memorizar, sabe? E aí pensa assim, não. Mas quando a pessoa percebe, não, eu posso. Né? E aí ela quer... Salmo 124. Salmo 124.
O que é que você quer que eu fale? Você tem de memória? Eu tenho de memória, mas o melhor por exemplo, eu falar Salmo 119, por exemplo, 124. Trata o teu servo segundo a tua misericórdia e ensina-me os teus decretos. É o Salmo 119, 124. O Salmo... Eu tenho o Salmo 120, do 119 até o Salmo 134, eu tenho eles memorizados. Né? E aí, nesse caso, eu preciso, às vezes, de uma ajuda da primeira palavra. Não lá, fosse o Senhor que estivesse ao nosso lado, Israel que o diga. Não fosse ao Senhor que estivesse ao nosso lado quando os inimigos se levantaram contra nós e nos teriam engolido vivos. Isso. Quando a sua ira se acendeu contra nós. E por aí vai. É um salmo lindo. É, maravilhoso. Em 8 versículos. Então essa é a dica, pegar um salminho assim de 8 versículos. Isso. 10 versículos. E aí eu falo que é assim, pega um por dia. No caso, por exemplo, desses pequenininhos, nem precisa de um dia para pegar regozijar-vos sempre. Um dia para um versículo igual regozijar-vos sempre. Não dá. Né? O problema é que você sempre tem que estar voltando para manter o versículo vivo aqui. Exatamente. Porque à medida que você vai aumentando o número de textos memorizados, você tem que estar sempre voltando lá para... Você quer ver uma reforçar coisa? aquele que- Eu memorizei o livro de Filipenses, eu repassei ele mais de 1000 vezes. Caramba. Mais de 1000 vezes. Em português, em inglês, talvez umas tantas também, e em alemão comecei. Agora, por exemplo, pega o livro de Filipenses e leia qualquer coisa. Pelo excesso de repetições, eu sei de trás para frente para trás, de cabeça para baixo, sabe? Então pega qualquer texto de Filipenses e começa a ler que eu vou falar o resto. Todos, pois, que somos... Perfeitos, tenhamos este sentimento. E se porventura pensais de outra forma, também isso Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Não foi palavra por palavra? Foi? Exato. Filipenses 3, 15 e 16. Pois é. Isso aí é por quê? 1000 vezes. Mais de 1000 vezes. Eu parei de contar. Tatuou, tá tatuado. Tatuou. Então tem alguns textos da Bíblia que, pelo excesso de repetição, igual eu falei do Salmo 119, né? Como é que eu uso... Quer dizer, como é que eu uso? Eu ia fazer uma pergunta aqui. Evangelismo e pregação. Né? Esse gabedal de textos bíblicos na cabeça, para quem prega, é uma bênção. Sim. Porque ele prepara o sermão. E vem um... E assim como no meu caso, eu tenho muitas canções memorizadas ao longo da minha vida, então eu estou pregando Sim. e pá, vem um hino da harpa que tem a ver com aquilo que está falando, que eu nem sei o número do hino, e não sei o hino todo. Sei sabe aquele o pedaço. trecho para dar o... sei a música e sei o trecho, e me vem, né? E aí eu Isso pá! acontece direto com você. Então eu jogo aquela canção no meio da mensagem. Sim. No caso do pregador que está pregando, lógico, ele está falando de Jesus, os textos começam a saltar na mente dele. Você já preparou uma mensagem que os textos têm a ver um com o outro e que a mensagem é toda só de textos bíblicos, só de versículo? Não, inclusive o seguinte, você citou uma técnica que é essencial para a memorização e talvez é o pilar. Porque a memorização ela passa pelo seguinte, você memoriza o que valoriza. Se você valorizar qualquer coisa, fatalmente você vai memorizar. Se você não valorizar, seja um nome de uma pessoa, né? Não valorizou, não memoriza. Mas aí você quebrou a gente, porque todo mundo agora que a gente esqueceu o nome, a pessoa agora vai ficar... Caramba, aí me complicou. Mas olha bem, Mas aí, quando a pessoa cita o seu nome, Eu entendi, eu só tô brincando. e o político usa muito isso, eu me lembro de um político, que eu não vou citar o nome dele aqui agora, mas ele me encontrou uma vez em Brasília, foi governador de São Paulo. Ok. Não, esta assinatura não é minha. Aquele cara tinha uma memória terrível. E eu me lembro que eu fui num encontro em Brasília, lá, junto com a pessoa que eu trabalhava com ele, né? E eu estava junto.
E ele foi me apresentado, esse aqui é Ari, meu ajudador. Cara, eu encontrei esse cara 5 anos depois na Câmara dos Deputados. O cara não lembrava do meu nome, bicho. Que isso? Ari, como é que você está? E tipo, você era um... Nem eu lembrava o nome dele todo e ele lembrava do meu. Ou seja, o cara tinha uma capacidade de memorizar nomes, entendeu? Quase que fotográfico, né? Eu E isso sei. valoriza a pessoa. São- O quê? A pessoa, pô, esse cara Ganha voto. lembrou de mim. Pro político isso E é outra, importantíssimo. ganha voto da família. Lembrou de mim, cara. É. Como é que esse cara lembrou de mim? Eu sou um ninguém, o cara me viu uma vez. Pois é. Agora, olha aqui. Aí, por exemplo, eu uso muito a música Como técnica de como memorização. técnica de memorização. Que legal. Então, tem versículo que não entra. Entendi. Você imagina 915 versículos de Provérbios. Sabe? Você vai falando, chegou num tal versículo, não entra. Não, Você sempre bate nele e não... Qual que é e tal. Aí, o que eu faço? Deus Zebra faz uma musiquinha. Sabe? Uma melodiazinha simples. Não precisa ser uma música maravilhosa, não. Pode ser simplesinho. Então, eu estava, por exemplo, na época do carnaval, lá em Belo Horizonte, e estava nas minhas caminhadas, e, de repente, estou falando o capítulo 21 de Provérbios, e me vem o versículo. Eu sozinho lá, num lugar assim mais tranquilo, e aí eu falei não, vou fazer uma musiquinha aqui. Como era no período do carnaval, eu fiz um samba. Fez o sambinha. E quanto mais você vive aquilo ali, melhor. Então, eu dancei o samba. Aí marcou mais. Só que eu tive que olhar bem para ver se tinha alguém, né? Algum irmão olhando, porque eu tava da sua igreja, mas só peguei o pastor sambando lá na... né? E a música é assim, olha, a música é assim, o preguiçoso morre desejando, porque suas mãos recusam trabalhar. O cobiçoso cobiça todo dia, mas o justo dá e nada retém. Provérbios 21, 25, Provérbios 21, 26, Provérbios 21, 25, 21, 25, 21, 26, pá, pá, pá. O preguiçoso morre de... O samba enredo, o samba enredo. Aí marchinha. eu ensino isso no curso, né? Aí chega um irmão depois falou assim, pastor, como é que faz para desmemorizar? Eu não aguento mais essa musiquinha. Na minha cabeça. Já está memorizada, mas eu não consigo tirar ela da minha mente. Música é uma coisa que já marca muito. aconteceu comigo. Eu me lembro que eu morava aqui num local aqui no Rio de Janeiro e tinha um Castilho. sujeito que tinha um botequinho. Boteco de bairro. De bairro, na frente do prédio onde eu morava. E ele tocava a mesma música, auto-revés, aqueles aparelhos que tinha antigamente. Lembra, Max? Você botava a fita lá e ele ficava rodando o dia inteiro. E o cara só tocava aquela música... Adocica, meu amor, adocica. Ai. O tempo todo. Como é que é o nome desse cara? Não sei não. Do... Deve ser. Aí, aquilo era o dia inteiro. Semana toda. Sei, é uma lavagem cerebral. Aí um dia eu tô tomando banho e tô assoviando. Mas Adocica, meu amor. sem perceber. Aquilo já estava na minha cabeça. Semana Todo toda, carnaval mês isso todo. acontece com todo mundo no Brasil, com uma Aí- música nova. Aí a minha esposa até fez uma brincadeira. Ela tá ensaiando para cantar na ceia. Aí me dei conta. Aí eu falei assim, pô, cara, como é que eu tiro isso da minha cabeça agora? Mas é isso mesmo, Aí eu meti um hino da APA cristã, que eu tenho muitos hinos da minha memória. Meti um hino de sangue, pelo sangue. Somos redimidos sim, pelo sangue de Jesus. Aí foi embora. É isso mesmo, não. Mas aí eu até falei com isso, olha, uma das coisas que você tem que fazer é uma outra música. Né? Uma música mais forte. E vai lá. E é uma briga, né? Porque aquela, né, às vezes até agradável, tá até engraçada e tudo, ela mexe com a gente, né? Porque a música tem essa condição. A né? melodia, ela marca Ela muito, marca muito você. a memória. E sabe, os judeus, eles
memorizam e tem isso como preceito de memorizar até os 12 anos o Pentateuco. Sim. Pentateuco. Né? Então, estamos falando em Pentateuco. É. Né? Com genealogias, com aqueles Caramba, livros, tudo pelo engraçado. amor de Deus. Né? Que é o bar mitzvah, né? Quando ele Exatamente, os 13 anos lá. A formatura, né, do bar mitzvah, o ritual do bar mitzvah é isso. O garoto recita. E sabe como que eles fazem? Cantando. Legal, né? Sabe? O hebraico ele vai entoando. É a entonação tal diferente. Entendeu? Eles têm a música. Sim. Sabe? E aí você tira a música e fala o versículo. Isso. Né? Você já está com ela, a música. Igual, por exemplo, eu tenho eu tenho o livro de Filipenses em alemão. Além, sabe? Então, aí eu estava até cantando para minha esposa. Cantando em alemão. Cantando em alemão, sabe? Então, que uma parte... Você falou algo que só muito tem alemão? forte e agressivo. Em alemão... Qual o texto que só tem em alemão? Em Filipenses. Filipenses. Então, aí, a música é mais ou menos assim, olha. Wie es wieder billig ist, dass ich so von euch allen denke, dass ich aber euch in meinen Herzen, wie alle mit mir der Gnade teilhaftig seid, in meinen Gefangenschaft. Und wenn ich das Evangelium verantworte und bekräftige, isso eu fiz a música. Eu queria desafiar a galera que tá assistindo agora em casa a botar a legenda. Porque vai ser muito legal isso. Porque ele tá falando em alemão e o YouTube vai legendar. Não, engraçado que eu tive... O que é que eu falei? Ah, sim, eu falei... É automático? Automático, exato. Né? Eu falei... Testa aí. Eu falei isso, acho que foi num podcast, mas foi a primeira parte lá, né? E aí eu falei um texto em alemão, né? E tem um amigo muito chegado que a filha dele é professora de alemão. Pô, legal, hein? E aí, quando ele pegou aquele trecho, mandou para a filha dele e falou assim, vê se tá certo esse negócio. Tipo assim, vamos ver. Essa sacação, eu falo assim, direitinho, pai. Legal, hein? Maneiro. Mas não é só... Alemão é difícil. Pô? Muito. É difícil. Muito difícil. É difícil. Muito Você tem Filipenses todo? Não, eu comecei o capítulo 1, né? E aí eu preciso repassá-lo. Mas não é só, você só não decora as palavras, você sabe o que significa. O que acontece? Quando você memoriza um texto, você tem o glossário, a coleção de palavras, né, daquele texto para qualquer outra língua. Sim. Né? Então, por exemplo, o início. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. Pronto, beleza. Tá? Em inglês, Paul and Timothy, servants of Christ Jesus, to all the saints in Christ Jesus at Philippi, together with the overseers and deacons. Você vê, é até o ritmo, né? Sim, o ritmo mesmo. Alemão. Paulus und Timotheus, Knechte Jesu Christi, allen Heiligen in Christo Jesu zu Philippi, sind die Bischöfen und ihr kommen. Chinês. Paulo Timoteu, Kinataya Koikanakataka. Isso Aí tu tá zoando. Isso é brincadeira. Eu peguei, eu falei, não, ele tá zoando. Essa aí... Mas até o alemão tava certo. Mas isso é tudo para falar o seguinte: você tem o glossário e até o ritmozinho, né? Pra você chegar e fazer Paulo. Minha cabeça falar. Veio umas 6 piadas agora, mas eu não vou contar. Senão vão cancelar o canal. Ai, que maneiro. Mas é assim, e a memorização tem que ser divertida, italiano. prazerosa. Italiano você tem também. Legal. As bem-aventuranças. Capítulo 5. Capítulo 5. De Mateus. E Gesù, vedendo le folle, salì sul monte. E postosi a sedere, si accostarono a lui e degli aperta la bocca li ammaestrava dicendo: Beati i poveri di spirito,
perché di loro è il regno dei cieli. Beati quelli che fanno cordoglio, perché essi saranno consolati. Beati i mansueti, perché essi erederanno la terra. Beati quelli che sono affamati ed assetati della giustizia, perché essi saranno saziati. Beati i misericordiosi, perché a loro misericordia sarà fatta. Beati i puri di cuore, perché essi vedranno il Dio. Beati quelli che si adoperano per la pace, perché essi saranno chiamati figlioli di Dio. Beati i perseguitati per cagione della giustizia, perché di loro è il regno dei cieli. Beati voi, quando vi insulteranno e vi perseguiteranno, e mentendo diranno ogni sorte di male per cagione mia. Rallegratevi giubilati, perché il vostro premio è grande nei cieli, poiché così hanno perseguitato i profeti, Versículo 12. cui sono stati prima di voi. É isso aí. A gente escuta italiano e pensa assim, cara, é possível. Eu acho que se eu tentasse estudar, eu acho que ia aprender. Porque dá pra pescar várias palavras no meio e você entende. É. E o italiano é muito bonito, meu É Deus. lindo, do céu, lindo. cara. É tão bonito que a minha filha, Caraca, italiano é muito bonito. na adolescência, ela falou, eu quero isso também. Ela começou a memorizar. É muito poético, né? A forma, a fonética das palavras é muito poético. É, Tem alguma coisa em francês? tenho. Eu tenho o Pai Nosso. Legal. Notre Père qui est dans les ciels, ton nom est saint. Fais que tout le monde le connaisse. Fais venir ton royaume. Fais que la volonté se réalise sur la terre comme dans les ciels. Donne-nous aujourd'hui le pain que nous faut. Pardonnons le mal que nous avons commis, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont fait du mal. Et ne permets pas que nous soyons tentés, mais libère-nous d'esprit du mal. E eu não falo nada de francês, zero. Legal. Se você chegar na França, você começa a citar os textos. Não, e o pior é que aí as pessoas acham que eu sei. Aí ela fala, o Chef Heinz de volta. Você fala, opa, pera. Já aconteceu? Já aconteceu. Igual, por exemplo, inglês. Eu falo inglês fluente, memorizado, mas falo inglês capenga, assim, né? É tipo, the book is on the table. Né? Pra falar mesmo é um índio. É um índio. Pra recitar a Bíblia. Pra recitar eu falo... É um nativo. Ó, quer ver? Ó, aquele texto muito bonito fala assim... Your attitude should be the same as that of Christ Jesus, who being in very nature God, did not consider equality with God something to be grasped, but made himself nothing, taking the very nature of a servant, being made in human likeness. Então eu tô falando assim, né, todo tranquilo e tal, mas aí acabou o negócio, porque eu falo o livro todo, nesse caso eu falo o livro todo em inglês. Qual o livro? O livro de Filipenses. Em inglês. Eu falo o livro todo. Aí a pessoa, um americano que chegue lá e tal, aí começa a conversar. Fluência. Peraí, vai devagar. Eu sei pouco. Vamos conversar dentro de Filipenses. Vamos lá. É por aí. Quer que eu repita, eu repito. Mas... Maravilhoso. Não é? Muito mas então bom. assim, é muito gostoso memorizar. E Legal. tem que ser prazeroso. Não dá para ser de outra maneira, senão você não memoriza. O irmão já percebeu o impacto disso tudo na sua comunidade, na sua igreja? O fato do irmão memorizar, do irmão ensinar, e lógico, isso é envolvente, né? Isso chama a atenção. Qual foi o impacto dentro da sua área, da sua comunidade, da sua igreja e fora dela, né? Porque, por exemplo, como é que você conheceu o Paulo Brito nesse processo? Pois Paulo Brito, nosso pastor. Sim, mas eu nem lembro como é que eu conheci. Eu sei que, acho que eu vim na igreja e tal, e aí nós Alguém o fomos apresentou? conversando. Porque quando você chegou aqui pela primeira vez, né, ele impressionou a gente pela sua capacidade de memorização. E você voltou repetidas vezes, muitas vezes. Aqui na igreja. Sei lá, mais de 10 vezes que eu vim. Inclusive declamei alguns textos. O Davi e Golias lá no sítio. Isso. Né? Muito legal. Mas fizemos uma amizade muito gostosa, né? Com a igreja, com os pastores e tudo. E isso pela graça do Senhor. Foi acontecendo pelo mundo afora.
Porque... Nós temos um pastor aqui na nossa igreja, que eu acredito que deve ter sido influenciado por você, que foi o Davi Silveira. Não, o Davi, ele fala que eu sou o mentor dele. Que legal. E ele tá, né, ele tem um apartamento lá onde eu tô pertinho, ali em Copacabana, né? E aí, de vez em quando a gente encontra lá, né? E aí ele fala as proezas dele. Ó, já memorizei isso e isso. E aí a gente vai falando, porque é a mesma versão, vai falando junto. Legal. Sabe? E ele, assim, apaixonadamente, né, vai memorizando e cada vez mais, né? E agora, é muito gostoso você perceber, assim, as pessoas que são influenciadas, que são apoiadoras, que, de alguma maneira, nos Começando ajudam. lá da sua região, da sua igreja, muita gente você despertou para isso? Olha, vou pegar já do pastor Márcio. O pastor Márcio, ele fala assim, porque eu sou um pastor meio diferente, sabe? O pessoal fala assim, mas você é medo da Lagoense? Eu sou, pior que eu sou. Só que eu vou muito pouco lá, muito pouco mesmo. E às vezes eu ficava assim falando com o pastor, tô aí firme e forte, porque ele fez cobertura. Eu sou um pastor, como é que fala? Esqueci o nome. Voluntário. Eu sou um pastor voluntário. E com imposição de mãos pela igreja toda e tal, não recebo da Lagoinha. E aí, às vezes, eu falo assim, pastor, eu tô aí, viu? Tô fora. Não, eu falo assim, filho, você tá aqui sim. Você é pastor amado da igreja e eu quero que você, em todas as igrejas que você for, você fala assim, olha, o pastor Márcio Valadão mandou um abraço muito grande para a igreja. Sabe? Então, ele é um apoiador do seu ministério. Dele que chega, ele falou assim, e ainda fala mais, o pastor Márcio Valadão, porque é uma realidade, meu pastor, ele ouve a Bíblia falada todos os dias. Sabe? Ele mora ali pertinho de mim, então ele vai fazer a caminhada dele e está sempre com um fonezinho. E vai ouvindo. Aí tem até uma situação interessante, que ele ia pregar numa situação, num local, em São Paulo. Aí resolveu ir de carro sozinho. Pegou, na época, o CD, né? Botou o CD e aí depois comentou. Aí eu fui ouvindo Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos e tal. Cheguei em Romanos, estou lá na cidade. Águas de Lindóia. Aí participei da conferência, né? Fiz a minha preleção lá, depois fui voltando. Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses e tal. Por quê? Porque são o total do Novo Testamento são 22 horas. Então, seja, por exemplo, 10 para ir, 10 para voltar, já você ouve o Novo Testamento quase todo. Quase todo, entendeu? E a mesma coisa aconteceu com o pastor Augusto Nicodemos. Ele deu até um testemunho, estou falando, foi um testemunho muito bonito, que eu até coloquei no meu Instagram, sabe? Foi muito famoso, porque ele falou assim, nossa, Deus me falou demais ali, ele de Goiânia até São Paulo, ouvindo, né? De carro também. Dá uma puxada boa, dá mais de 7 horas de voz, né? Enfim, aí eu vejo, né, muitos pastores, né, vocês mesmo aqui da Maranata, o pastor Paulo Brito, Paulinho, né, nós nos apaixonamos uns pelos outros, a portas abertas. Lembra de um irmão, esqueci o nome dele, tá vendo? Fugiu o nome. Me fugiu. Me perdoa aí que ele deve ouvir. Mas é o seguinte, ele fazia uma distribuição de CDs num parque. De textos. De CD mesmo. Ele comprava o CD, fazia 1.000 CDs, eu trazia para cá. E isso aí nós fizemos uns 4, 5 anos. Textos bíblicos, né? Ou a Bíblia. A Bíblia falada. Certo. A Bíblia falada em CD. E ele trabalhava na Petrobras. Acho que ele se aposentou. E o que ele fazia? Mas ele era um dos apoiadores, assim, ele era da Maranata. Entendi. E a gente dava de presente para as pessoas, como se fosse assim, Bíblia
Gideões Internacionais. Sim, só que em CD. Em CDs. Legal, legal. Sabe? Então aqui na Maranata foi muito. Nós distribuímos milhões de CDs. Como eu falei, no Glorify, 300 mil pessoas ouvem todos os dias. Mais de 10 milhões de downloads do aplicativo. Que legal. É um sabe? impacto grande. É muita coisa, sabe? Que eu perdi. Eu perdi a conta das coisas. Eu não faço mais conta de nada. Eu só vou fazendo e, É isso aí. né? E Deus vai completando a obra. E quando você olha para frente, quais são os seus sonhos, seus projetos dentro dessa área? Permanecer. Permanecer. Eu quero chegar na minha velhice. Minha esposa fala que eu já tô, né? É. Que eu já cheguei. Já chegou. Mas eu quero chegar fazendo esses testes e tal, e essas coisas todas, né? Com a Bíblia na ponta da língua. 80, 90 anos, se o Deus Assim me permitir, mantendo. Porque a Bíblia está sendo tirada. Ela está sendo tirada. E assim, não, daqui não. Daqui não. Entendeu? Manter a... Porque é como... Se você falou mantendo, me veio uma pergunta. Essa quantidade de versões que nós temos hoje da Bíblia, para quem memoriza, não é legal. Porque você, quando memoriza, você memoriza uma versão. Uma você, versão. por exemplo, você tem a revista e E atualizada. atualizada, Né? Os textos da minha memória é RC. Sim. Revista e corrigida. Corrigida. Entendeu? Porque era uma Bíblia que a gente usava muito na Até época, que eu era adolescente. A RC. Anterior à Ara. Anterior à Ara, exatamente. né? E aí não tinha essa quantidade de versões bíblicas que você tem hoje. Nunca. Então, você... Embaralha. Porque existem algumas versões que o texto muda completamente. Tira até um pouco, na minha opinião, Não, sem dúvida. tira a poesia, tira o peso do texto, né? Dependendo da versão. Tira aquele impacto. Aquele impacto. A RC, meu irmão, é pum! Aí você vai ler uma NVI, uma Mensagem. Aí é outra coisa. Fala assim, pô, cara, tirou o peso, ficou leve isso aqui. Ficou leve, mas tirou o peso. Tirou. Perde um pouco do corpo. Na literatura, as pessoas falam que tradução é quase coautoria. Porque o tradutor... Tem alguns livros clássicos de literatura que a galera que lê bastante, né, autores clássicos, ele fala, não, lê o tradutor tal, que aquele ali é melhor do que o outro. Então, assim... Isso não é um problema. É mais firme com o original. Ele é mais firme com o original, ele está usando os termos certos e tal, ele está mais próximo do que o autor de verdade queria dizer. E isso a gente está falando de literatura. Né? Mas você sabe que tem uns pastores que já me falaram assim que a minha é uma tradução, é como se fosse assim, mais uma, não é nem Ara, sabe? Criou. Por quê? Quando você... uma das coisas que eu fiz foi me conscientizar de que a Bíblia é o maior tesouro do mundo. Amém. Não existe nada mais precioso do que a palavra. Sim. Nada mais. Então, tem que tratar com muito carinho, com muito zelo, com muito temor, porque é a palavra do Deus Todo-Poderoso, Sim. Criador dos céus e da terra. Então, estamos com esse material. Como é que nós vamos fazer? Vamos ler de qualquer jeito? É como se fosse um locutor? No princípio criou Deus os céus e a terra, porém, era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face. É assim? Ou tentar chegar ao que o narrador original, ali que é Moisés, né, né, tentou passar. Aí, isso me dá trabalho, porque eu quero tentar dar o meu melhor. É um exercício mental. É um exercício mental, pensar como que foi. No princípio, criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo. Ok. Vai lá. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Disse Deus, haja luz.
Ou seja, e ouvi-lo. é isso aí. Sabe? Tentando viver a Exato. coisa. Agora, não de uma forma exagerada, mas tentando dar mais vida, tentando fazer diferença. Ali. Colorir o texto na nossa mente, né? Porque, assim, às vezes a gente lê, é aquilo que você falou mesmo, lê o texto de qualquer jeito, né? Exatamente. E aí ele se torna só palavras escritas num papel. É. Só que aquelas palavras são as palavras eternas, né? Não, e que transforma. Né? A Bíblia não tem nada na literatura que transforme uma pessoa. Você vê pessoas lá, por exemplo, lá na cadeia, que saíram e que foram transformados por causa de Dostoiévski, Sim. por causa de Shakespeare. Não. Não, né? Não tem. Não tem. Mas pela Bíblia, eu era isso, eu era aquilo e tal. Hoje eu sou transformado e liberto pelo sangue de Jesus e tal, que me alcançou ali, que ninguém me viu, mas ele me viu e tal. Eu recebi uma Bíblia lá dos Gideões e li, sabe? Tem aquele testemunho assim, aos milhares de pessoas que foram transformadas por essa palavra. Exato. Né? Então, baseado nisso aí, da importância disso aí, assim, me dá um trabalho, sabe? Procuro fazer o trabalho não como uma pessoa que vai produzir conteúdos, sabe? Igual produtores de conteúdo para redes sociais, YouTube e tal. Não quero isso. Entendi. Porque eu poderia julgar e tal, para dar monetização, para dar assim, não. Sim. Não, eu quero continuar a ser um missionário da palavra. Amém. Que Sabe? legal. Semear. E o Senhor faz a obra, faz o resto. Amém. Já teve alguma... Prometo que é uma das últimas que eu estou fazendo aqui. Já tá um tempo. Já teve alguma... Você já elaborou alguma gincana assim, na igreja, envolvendo a igreja, jovens, adolescentes, assim, tipo uma competição, tipo o Soletrando do Luciano Huck, sabe? Já teve isso lá? Né? Olha, teve no coração. Eu ainda quero fazer, sabe? Porque você tá falando isso tudo... Na minha cabeça ela vem o tempo inteiro... Pô, podia fazer, hein, cara, na igreja. Eu pensei nisso aqui também. Você pensou nisso também, né? Então é de Deus. Caraca, eu fiquei pensando que imagina aqui. uma gincana envolvendo a Maranata inteira, ou então na sua igreja, lá na Lagoinha e tal, de textos bíblicos. Uma competição saudável e tal. Legal, assim, divertida durante um retiro ou durante uma festa do amor. Porque isso aí faz com que as pessoas... Igual no meu caso, que foi por inveja do meu irmão, né, que eu queria ser gracinha igual ele, né, eu creio nisso. Por exemplo, o Silas Malafaia, ele conta que, né, o pai dele, ai dele se não memorizasse. Ele tem muito texto. Era rígido. Ele tem muito. Muito. E ele dá cursos de memorização também. Dá. Ele é fera, né? Estive em contato com ele, né? Uma época ele falou assim, não, você memoriza livros, mas eu memorizo textos bíblicos para as pregações e tudo, né? Ele contando como que ele faz. Agora, funcionou. É claro que o pai não matou ele. Não, tem que fazer porque senão morre. Foi rígido. Não, vamos lá, vamos fazer. Ensinou ele a ter disciplina. Isso é disciplina. Exatamente. Né? Isso é amor. Né? Isso é amor. Você colocar as palavras de Deus no coração das pessoas. Sim. Dos filhos e tal. Então, ainda que seja por interesse, sabe? Vai ganhar um prêmio, vai ganhar isso, vai ganhar aquilo... Tá dentro, gente. Não importa. Não importa. O negócio não é um prêmio. O bem final é maior do que tudo. Sem dúvida. Eu fiquei imaginando essa brincadeira, entendeu? Envolvendo adolescentes, jovens, crianças, por que não? Todo mundo. Mas é o que eu falei. A memorização é uma brincadeira gostosa. Eu vivo brincando. Na nossa igreja nós temos as nossas crianças, já há muitos anos. Acho uma tradição já. Há mais de 20 anos. As crianças memorizam textos e recitam em um determinado culto, determinado momento. No culto do domingo à noite. Bem legal. Já vi sim. Eu já vi legal. aqui. Chega a criancinha, meu nome é... Lindo, João, lindo. Eu tenho 6 anos e o versículo é... Pum, aí lança. E aquele versículo que a Bíblia fala, ensina as crianças o no Marcel, caminho. Isso que eu ia falar. Marcel, ele tem mais 2 irmãs.
E eu pastoreei há alguns anos atrás a igreja, mas só era menininho, pô, era moleque. Acho que ele é o menor. As duas irmãs são mais velhas do que ele. Os três, cara. Os caras tinham muito. Os menininhos, cara, eles davam show. Recitava um monte de versículo. O quê? Nossa, tá lá dentro no estúdio lá gravando, gente. Gostoso demais, né? Daria pra gente fazer isso. Imagina uma festa do amor com essa atração no meio da festa do amor. Legal, né? Ia ser maneiro. Eu tô dentro, Ia viu? ser maneiro, hein? Eu ia trazer ele pra ser o jurado. Não. Eu faço de tudo. Eu carrego as malas, eu faço o que for. Caramba, vamos fazer esse negócio acontecer aqui. Muito bom, muito bom. Cornélios, Pô, que prazer. texto do seu coração. Esse daí. Com certeza. esse Só não aqui. pode ler, né? Vou até ajeitar. Não pode ler, não. É do coração. Mas é a maior proposta que a Bíblia tem. Que eu encontrei na Bíblia. É o próprio Deus falando. Eu só sou o canal aqui. Mas eu acho que é para aquela câmera, né? É isso. Aqui, ó. É aquela. É. Então é para você aí. Para nós, mas para você que está ouvindo. Amém. São 2 versículos só, mas é o próprio Deus que fala. E ele diz: os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe a vida. Escolhe a vida. Escolhe a vida para que vivas, tu e a tua descendência, amando o Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz e apegando-te a Ele. Pois disso depende a tua vida e a tua longevidade, para que habites na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Amém. Amém. Que texto, hein? Deuteronômio? 30, versículos 19 e 20. Amém. Que alegria. Que bênção. A gente podia ficar aqui conversando mais umas 3 horas Pois é. só sobre esse assunto maravilhoso que nós amamos, que é a Bíblia, a palavra de Deus. Amém. Que alegria receber você aqui, Cornélio. Pô, foi muito bom. Quem Obrigado, sabe pastor vamos ter Léo. outras oportunidades. Amém. Foi uma bênção, Lucas. Pô, com certeza. Que prazer. Pastor, você me lembra muito um craque, um outro craque. Romário. Romário. Você me lembra muito E Romário. eu sou Ele tá com a cara Eu do sou Romário? eu sou muito lembrado pela afeição do Romário e pela habilidade com a bola. Mais pelo futebol, né? Quando entra em campo, aí, Aí eu aí já arraso. era. Que legal. Poxa, foi muito legal. Muito bom, muito Amém. bom. Que Jesus te abençoe, Amém. pastor, que você continue com essa mente prodigiosa, disciplinada, porque isso tudo tem um nome, é disciplina. Amém? Amém. E ninguém chega a lugar nenhum sem disciplina. Esse é o, isso é o aí. segredo. É isso aí. Qualquer coisa que a gente pense, que a gente queira alcançar, se a gente não se disciplinar e não nos submetermos a essa disciplina, a gente não chega. Sonho sem disciplina não Não existe. Não, é só nuvem. Não se alcança. Exatamente. Não é verdade? Que bom tê-lo aqui conosco. Que Deus o abençoe. Amém. Um Muito abraço obrigado. grande para sua família, Amém. os pastores, amém, Amém. da qual pertence o irmão, a igreja que o irmão pertence. Amém. E a gente vai ficando por aqui. É isso aí. Olha que benção. Que foi legal, podcast, hein? Pô, compartilha esse podcast aí, cara. Tem que compartilhar. São informações importantíssimas. Muita e técnica de decorar texto. Pô, foi muito legal. Só para ajudar a nossa Essa Audiência. técnica. a nossa galera aqui tá. que assiste ok. o Na Real, né? Os nossos seguidores. Ok. @. Cornélio Augusto. Legal. Você pode me encontrar lá no... Ah, sim, eu vou te passar também o zap meu. É 31 Ó, 98457 4162. Repetindo, 31, que é Belo Horizonte, 98457 4162.
Você pode ligar que é esse telefone aqui, ou passa mensagem. Se eu não te passar logo uma resposta, pode acreditar que eu vou retornar para você. Amém. Que legal. Que Deus nos abençoe e que você tenha o final de noite e o restante de semana muito abençoado. É o que nós desejamos no nome de Jesus. Um grande abraço e até o próximo Na Real. Até o próximo, que a gente possa chegar no final com um texto, lembrando, né? Que é o combati o bom combate, completei, cara. E guardei a fé. A gente vai chegar lá com esse texto guardado. Amém. Tamo junto, até a próxima. Amém. Amém. Beijo grande. Valeu. Até mais, gente.